A TV Comunhão e a Mocidade da Comunhão Espírita de Brasília apresentam... Fala, Mocidade! Meu nome é Carolina Braga, sou trabalhadora da casa e nós vamos dar início a mais um programa do Fala Mocidade. Hoje contamos com a presença da Marisa, da Jade, do Lucas e da Débora, que são ex-alunos e trabalhadores da Mocidade e também fazem parte da equipe de coordenação do programa do Fala Mocidade. O nosso programa de hoje, o tema é Suicídio, vamos conversar? O nosso programa foi baseado em perguntas feitas antecipadamente pelos jovens da Mocidade. Nossos auxiliares estão no salão distribuindo esse lacinho da campanha de prevenção ao suicídio. Quem tiver interesse, é só sinalizar, a equipe está um pouco concentrada aqui no cantinho. E gostaria de chamar ao palco, então, a nossa convidada, Neuza Zapponi, por favor. Boa noite, Neuza. Muito obrigada pela presença. Prazer enorme. A Neuza, ela nasceu no lar espírita em Sorocaba, em São Paulo, mas ela reside em Brasília atualmente. Ela é trabalhadora nas lides espíritas desde a adolescência. É escritora, palestrante, ministra cursos de autotransformação, reforma íntima e formação de trabalhadores espíritas. Também ministra outros cursos e seminários e desenvolve o projeto Jornada Fraterna de formação de trabalhadores espíritas, com materiais para estudo e prática através do site da FEDEF e do blog Atendimento Fraterno no Centro Espírita, além também das oficinas presenciais. Ela atua na Comunhão Espírita desde 1962, fez parte do Conselho Diretor e administrou a Diretoria de Atendimento e Orientação da Casa, a DAO. Tem formação em Psicologia, Educação, é professora doutora aposentada pela Universidade de Brasília e tem uma vasta experiência no atendimento a pessoas em sofrimento profundo, perdas, traumas, crises severas, doenças graves e muito mais, né, Neuza? O seu currículo é tão grande que eu tentei dar uma resumida. O nosso programa de hoje, então, nós traremos um assunto muito importante. Nós estamos no mês Setembro Amarelo, que é um mês que simboliza uma campanha mundial de prevenção ao suicídio, iniciada no Brasil em 2015. É uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina e do Centro de Valorização à Vida. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o suicídio aumentou gradativamente no Brasil entre os anos de 2000 a 2016. Teve uma alta de 73%. E as maiores taxas de crescimento foram registradas entre os jovens e idosos. E no mundo, o suicídio acomete mais de 800 mil pessoas e é a segunda causa de morte no planeta entre jovens entre 15 e 29 anos. A primeira é a violência. Já no Brasil, em 2015, o suicídio foi considerado a quarta causa de morte nessa mesma faixa etária, ficando atrás da violência e acidente de trânsito, e entre outros. Neuza, então, eu gostaria de iniciar já com uma das perguntas dos nossos jovens. A gente fez uma seleção, e a primeira pergunta é: de acordo com a espiritualidade, existe algum motivo pelo qual tenha ocorrido tantos suicídios hoje em dia, sendo que estamos em constante evolução? Realmente, a situação mundial, planetária, se modificou muito em termos evolucionários. No mundo todo surgiram leis que defendem os direitos humanos. Nós temos agora uma maior consciência e pelo menos um engajamento na luta para a aceitação das diferenças. Isso tudo difere muito de alguns anos atrás, poucos anos atrás, na verdade. Então, houve toda essa evolução. Temos uma evolução enorme no setor das comunicações, nós temos a tecnologia e o conforto, então, para quem tem alguns anos de caminhada como eu, o conforto da vida diária aumentou muito.
No entanto, a espiritualidade nos informa o seguinte: quando nós evoluímos e ultrapassamos aquele nível de preocupação simplesmente com as necessidades básicas, surge espontaneamente no ser humano algumas aspirações, esperanças. Esperança de felicidade, esperança de pertencimento, esperança de conseguir amor, reciprocidade no amor, necessidade de ser reconhecido, de possuir uma identidade de valor. Todas essas questões, para aqueles que estão no nível muito básico, não são importantes. Mas para a nossa sociedade, na maior parte das sociedades modernas, isso se tornou muito importante. Acontece que, muitas vezes, exatamente pelas facilidades, né, que existem no mundo de hoje, as pessoas, os jovens, principalmente os jovens que adentram a juventude, adquirem assim um nível muito pequeno de o que a gente chama de limiar de frustração. Isso quer dizer o seguinte: não suportam muitas frustrações. Tem uma aspiração de que a vida vai ser perfeita. Em alguns lares tiveram assim muita proteção, muito conforto, nunca tiveram que lutar pela vida, e as regras também perderam seus limites. O que acontece, então, é com as dificuldades naturais da convivência humana, todas essas expectativas levam a um índice de frustração muito grande. Se você alia a isso uma visão do mundo materialista, uma visão que não coloca os valores nas coisas profundas, né? Fica baseado nas posses, nas aparências, então há tudo isso é multifacetado, tudo isso contribui, mas a espiritualidade nos diz em várias das suas mensagens que isso é um processo natural, evolucionário, e que nós estamos lentos em aprendizagem. O apego, né? Às vezes o apego material que acaba dificultando e gerando essas frustrações, como você falou, né? Exato. Uhum. Uma coisa assim que eu achei bem interessante, que assim, quando a gente se propôs a vir para cá, a gente começou a dar uma pesquisada, ver uns vídeos, ver pessoas que a gente sabe que têm uma opinião fundada, né? E uma coisa que eu achei muito interessante que o escritor Augusto Cury, que é um escritor que eu gosto muito, falou, foi que assim, atualmente a gente vive numa sociedade de prazeres rápidos. Por exemplo, você tem no celular mais de 1000 jogos, 1000 vídeos, zilhões de possibilidades de um prazer rápido, um sentimento de felicidade instantâneo. E aí a gente meio que está, assim, a gente como jovem, né, a gente acaba caindo muito em busca desses prazeres assim rápidos, dessas certezas que não dizem muita coisa, e a gente se esquece algumas vezes de trabalhar coisas que são mais sólidas, coisas que são reais. Por exemplo, o que nós achamos da gente. A gente se preocupa com o que o outro acha, mas não com o que a gente acha de nós mesmos. E talvez, assim, através dessa mudança planetária, seria um chamamento tipo, gente, bora parar de focar nos outros, porque os outros, você está vendo que está todo mundo postando sua felicidade, mas e você? Como você se sente? Como você espera o que você espera da sua vida? Então, talvez seja esse momento, assim, talvez seja esse choque de bora mudar o comportamento. Uhum. Exatamente. Uma próxima pergunta, então, Neuza. Suicídio é a chave? Pode ser uma saída? Existem casos necessários, como, por exemplo, estou numa situação em qual me vejo sem forças ou caminhos para ir, sem um possível rumo.
Dentro do Espiritismo, essa é uma resposta muito fácil. O suicídio jamais é uma solução, porque a vida não cessa, a vida continua. Então, tudo que se faz com o suicídio é uma tentativa equivocada de solução do que quer que seja. É claro que quem opta pela retirada da vida, muitas vezes está realmente nessa situação de muito sofrimento, aflição, angústia, ou até sem rumo, né, para a sua vida, mas nunca é a solução, porque não, ela somente mata o corpo e acrescenta uma série de problemas, né? Há um acréscimo aí muito grande de problemas e uma impossibilidade de resolver o problema qualquer que tenha sido ele, porque é uma mudança de dimensão, né? E até André Trigueiros, né, diz que viver é a melhor escolha, né, melhor opção. É a né? melhor opção, sempre. Mesmo porque viver em si não é uma opção, é nós não temos essa escolha, deixar de viver. Nós temos a escolha de matar o veículo de manifestação nessa existência. Mas nenhum de nós vai deixar de viver em qualquer época que a gente se proponha. Essa não é uma possibilidade, né? Então, viver no sentido de estar nessa encarnação, nessa tarefa, e concluí-la, mesmo que não se consiga todo sucesso nessa conclusão, mas realizar a jornada que nos propomos é a única opção. Aí existem as opções para o problema que está gerando essa ideia, né? Esse desconforto, né, na vida da pessoa que não está sabendo lidar, né? E acha que vai ser uma saída, então, né? Aí entra o fator da falta de conhecimento, muitas vezes, porque aquele que conhece essa simples e absoluta verdade, que a vida não termina, né? Passa essa solução, entre aspas, passa a ser algo a não ser cogitado, porque não soluciona, só agrava o problema. Eu tenho um comentário e uma dúvida. Nós espíritas, na verdade, nós espíritas no geral, temos esse conhecimento de que a morte não vai ajudar. Mas, infelizmente, eu conheço pessoas que são espíritas, têm esse conhecimento e, mesmo assim, cometeram ou querem cometer. E aí fica naquela coisa, porque você sabe que a pessoa sabe, você dá esses argumentos para ela mesmo assim, e ela mesmo assim ainda vira para você às vezes e fala: não, mas eu sei de tudo isso, mas mesmo assim eu gostaria de matar porque eu não aguento mais esse sofrimento que eu estou vivendo aqui. E aí o meu questionamento é: como é que se ajuda uma pessoa que já sabe de tudo? Ela tem todo o conhecimento, mas mesmo assim ela ainda escolhe isso. Isso acontece porque muitas vezes a pessoa raciocina da seguinte forma: qualquer situação futura vai ser melhor do que isso que eu estou passando. A pessoa que está em sofrimento profundo, ela tem uma característica. É como se a gente tentasse enxergar algo, mas estivesse assim na quina de um cômodo, né? E a gente está com a cara para a parede, a gente não enxerga mais nada. Essa é uma das características do sofrimento profundo, você não achar uma saída. Aí a questão é como ajudar, foi a sua dúvida, né? Em primeiro lugar, deixar que a pessoa fale. Não discutir com ela, não tentar convencer, porque ela já disse que já está convencida e etc.
mas deixar que haja essa oportunidade de alguém que ouça sem julgamento, sem restrições. É assim, estou aqui com você para ouvir. Porque muitas vezes, ao falar, a gente já começa a se ouvir e começa o falar para uma escuta amorosa, atenta e não julgadora é altamente terapêutico. Então, a pessoa, se oferecer como um ouvido amoroso, atento para essa pessoa, e deixar que ela fale, é o primeiro passo. E é um passo importantíssimo, porque normalmente a pessoa que está com essa vocalização, ela encontra alguém para discutir com ela. E quanto mais você discute, mais ela vai dizer que ela sabe do que está falando. Então, o ouvido atento para que a pessoa, inclusive, fale o que é que a está incomodando. Porque ao falar, a gente se escuta e vai se sentindo aliviado. Não está mais sozinho. Essa é uma ajuda. A outra ajuda é passar a, sem tocar nesses assuntos, estar junto com a pessoa no sentido de oferecer amizade. A amizade, mas não é aquela amizade de querer ser mestra da pessoa. É amizade. Esse calor humano que muitas vezes com as redes sociais hoje em dia falta. Né? Você tem muita coisa lá acontecendo, muita comunicação e pouca interação, pouco calor humano. Então, oferecer amizade, convidar para um grupo, porque a pessoa que se sente pertencer a algo e se sente valorizada, ela vai deixando dessas ideias. Né? Todas essas medidas são baseadas na aplicação prática do Evangelho, da fraternidade, que Jesus veio nos ensinar, como solução para as nossas questões. Fazer o máximo que a gente puder pelo outro, né? Se está disposto a ouvir, a conversar, que a gente esteja aberto. Jade. Nesse sentido também de ajudar, eu acho que é importante a gente saber que, às vezes, a pessoa não quer ajuda, porque eu tenho uma conhecida que já tem muitos anos, acho que tem uns 3 anos que eu converso sempre com ela, apresento algum curso porque a gente mora distante, mas apresento algum curso que eu sei que vai interessar, eu convido para ir num centro espírita, ela já veio a Brasília, ela veio aqui à comunhão. E parece que nada que você faça ajuda a pessoa. Eu fico pensando também, até que ponto você consegue ajudar não sendo uma ajuda especializada? Porque, por mais boa vontade que a gente tem, às vezes, a gente não consegue alcançar todo mundo. E isso, às vezes, frustra um pouco. Eu ficava muito frustrada porque era conversar, e estava bem um dia, passava um mês ruim, e eu, não faz isso, ou procure alguma outra coisa, e parece que a situação não evolui. Porque quando a gente quer muito ajudar outra pessoa, a gente fica pensando muito no nosso desempenho, né? Se nós estamos realmente conseguindo ajudar e tudo mais. Acontece que não há como você avaliar, às vezes a pessoa precisa só daquele momento em que ela reclama, fala as coisas e você fica quieto. A coisa mais difícil quando a gente quer ajudar o outro é ter uma presença amorosa, sem tentar dizer, não faz isso, olha a sua vida, valoriza o que você tem, olha, tudo isso, né, essas exortações, realmente não são muito funcionais para uma pessoa
que está nesse estado. Por outro lado, a gente precisa aceitar que cada pessoa tem seu livre-arbítrio. E você oferece, você fica junto, você faz vibrações amorosas, envia vibrações amorosas para a pessoa, mas com a consciência de que nós não controlamos a outra pessoa. As pessoas têm seu livre-arbítrio e vão fazer aquilo que... Mas o nosso trabalho é o oferecimento, é nos prestarmos a estar juntos. Estar disposto. Né? A estar disposto. Porque você não sabe quantas dessas sementes, né, um dia germinam. Né? Você lança sementes. E aí, se a pessoa está ameaçando se suicidar, você pode usar, por exemplo, se você tem intimidade com a pessoa, você pode usar de um recurso, dizer, tá bom, eu estou te ouvindo, mas me dá um tempo e me promete o seguinte, quando você estiver para realizar qualquer coisa que que ocasione um dano a você mesma, antes disso, me ligue. Eu quero ter uma palavrinha com você antes. E aí, nesse antes eu vou ligar, ela já desabafa aquele momento. Aí você pode, naquele momento do estresse, se é esse tipo de pessoa que fica calculando, verbalizando e tudo mais, porque alguns não é isso que acontece, né? Aproveitando o gancho do que a Marisa falou, tem uma pergunta aqui sobre o espírita, né? Que a pergunta é a seguinte: se o espírita, que tem todo o conhecimento sobre a doutrina, terá uma responsabilidade maior ao cometer o suicídio? Certamente, porque cada caso é um caso. Né? A providência divina não é punitiva. Não existe a questão de punição na organização das leis divinas. O que existem são consequências. E para essas consequências, é levado em conta, não por um juiz, pela própria individualidade dessa pessoa espírita. Né? Porque uma pessoa espírita já ouviu muito, já tem um nível alto de consciência, então o que vai acontecer? As intenções e as circunstâncias em que é cometido o suicídio, elas são levadas em conta, há atenuantes e agravantes. Para aquele que é espírita, os relatos de casos de espíritos que se suicidaram e voltam para contar, eles relatam que o maior sofrimento que encontram é muito grande, sim, porque eles lamentam a oportunidade perdida e tinham consciência de que tinham reencarnado, estavam aqui com uma tarefa e que essa tarefa, com um trabalho em prol de si mesmo, e que essa tarefa é sempre muito importante, a oportunidade de ter nascido, de enfrentar e corrigir muitas vezes com alguma dor, alguns atos que estão impedindo a progressão para uma felicidade futura muito maior. Então, a consciência, a expansão de consciência que ocorre com os espíritas, com todos esses que estão ouvindo agora, não é? Porque já não estão mais ignorando as coisas. Então, essa consciência é que traz as consequências, o sofrimento, a oportunidade perdida, o distanciamento daqueles que poderia se formar uma nova harmonia. Jesus disse, quando a gente tem uma desavença com alguém, ele disse assim:
corre, vai e reconcilia-te com esse alguém enquanto você está a caminho com ele, porque depois será mais difícil. Aquele que se suicida, ele foge dessa oportunidade de refazer caminhos, de construir a sua própria plenitude, que pode ser construída a qualquer momento. Então, o que ele vai ter que fazer depois? Ele tem consciência de que vai ter que recomeçar. E o que acontece depois de um suicídio? Você tem que, em outra oportunidade reencarnatória, você tem que retomar o caminho de onde você interrompeu. Se você interrompeu, André Luiz, num dos livros dele, chama Entre a Terra e o Céu, André Luiz Espírito, conta o caso de um jovem de 40 anos, né, que se suicida por uma questão de uma aflição que apareceu na vida dele e que ele não suportou. Então, ele se suicida. E aí ele está relatando essa mesma pessoa na vida seguinte. Então, o que acontece? Ela atraiu uma situação semelhante, com os mesmos componentes, com a mesma característica, para a esperança é que o aprendizado de tudo que aconteceu depois que se suicidou, ela agora enfrente o problema. O que eu estou querendo dizer é que não há como fugir dos caminhos e das tarefas da evolução, da nossa evolução. Caminho especial, único de cada um. Se você foge, mata o seu corpo nessa encarnação, numa outra você vai encontrar a mesma situação que está ali para que você resolva. Pode não ser com as mesmas pessoas, mas a situação energeticamente vai ser a mesma. E até nós espíritas ainda temos a nossa própria casa, né, que nos oferece tantos recursos para nos auxiliar, né, não só os espíritas, né, mas nós que já estamos aqui, a gente ainda tem o conhecimento dos trabalhos que a casa tem também de prevenção, né, até o próprio atendimento fraterno, né, e alguns outros grupos de auxílio também, né. Então, realmente, a responsabilidade aumenta, né. Aumenta. Eu queria trazer assim, um comentário mais próximo, assim, de certa forma. Uma pessoa muito próxima a mim, né? Ela me relatava muito o pensamento, assim, o estudo da possibilidade de se suicidar. E durante minha jornada com ela, sim, a gente trabalhou muito a questão do auto-amor. Por exemplo, você só vai ser você aqui agora. Tipo, digamos, na próxima, depois da morte, assim, você vai ser outra pessoa. Você não vai ser a pessoa que você está sendo aqui. Você não vai ter somente essa experiência com os seus pais, com sua família, com seus amigos, com o local onde você está. Então, quando essa pessoa, né, vinha falar comigo, a gente trabalhava muito a questão do auto-amor, do tipo, você é especial porque você tem tudo isso e ninguém no mundo é igual a você. Essa é uma experiência única, essa é uma ficha do jogo única que você está agora. E se você apertar o kit, né, que é o sair, e literalmente sair dela, você não vai ter outra oportunidade de viver essa pessoa agora. Então, a questão do auto-amor, independente do que o mundo diga, independente do que você ache que é por causa de outras influências, cara, é trabalhar isso, é trabalhar a importância que você tem para você. Porque isso é o que, tipo assim, no momento mais escuro que você caminha, é o que você para e pensa, tá ruim, mas eu quero continuar, quero saber o final da minha história, quero saber quem eu vou ser daqui a 10 anos, com quem eu vou casar, o que eu vou ver do mundo. E isso é uma coisa que dá força para a pessoa, para ela falar, beleza, tá ruim, mas eu vou segurar porque eu quero ver o que vai acontecer. A fé em si mesmo, né? Ter um pouco de fé em si mesmo também é bom. Não, por isso, sim. Suas capacidades. Sim, e por isso que, assim, a questão, uma coisa que eu gosto muito aqui da comunhão é a questão do autoconhecimento, da reforma íntima, que o pessoal já cansou de me ouvir falar, que é o que faz você realmente se voltar para si, você se apaixonar por quem você é.
E esse é um caminho assim que eu acho assim. Aproveitando o gancho que a Débora falou de amor próprio, né? É a questão de aceitação, de você aceitar do jeito que você é. Acredito que hoje um dos motivos do suicídio entre os jovens é a questão de você não se aceitar, não aceitar o seu corpo, enfim, várias coisas. A gente tem isso na mídia, né? Temos filmes, temos séries sobre isso, que traz essa questão. E muitas vezes a gente cresce, né, com um padrão assim, né, de família perfeita, de beleza, e aí a gente se olha, a gente não gosta de mim e tudo mais, a gente vai criando esse padrão, né, conforme a sociedade coloca em cima da gente, e a gente acaba não se aceitando, né? Então, essa questão do amor próprio que a Débora falou, eu acho que é uma das chaves mais importantes, né? Você saber a cada dia se amar um pouquinho mais, né? Fazer um agrado para você, sei lá, tipo, trabalhar isso, eu acho muito importante, né? A pessoa mais importante no mundo para você é você. Então, se ame. Há uma razão importante para isso que você falou. É que a única pessoa que vai estar com você até por toda a eternidade é você mesmo. Então, é preciso nós fazermos as pazes conosco mesmo e procurar aquilo que em algumas áreas da psicologia se diz que cada um de nós veio aqui para realizar uma obra-prima. Pode não ser uma pintura da Mona Lisa, né? Nem uma escultura da Pietà de Miguel Ângelo, mas nós podemos fazer uma obra-prima. André Luiz dá um exemplo, né, de uma senhorinha, assim, de origem, assim, de situação muito simples de vida, e ela realizava uma obra-prima. Todos os dias, ele chama isso de um trabalho de perfeição, né? Todos os dias ela ia nos arredores do campo que ela vivia e colhia pequenas flores do campo e colocava uma mesa primorosa com um jarrinho desses, né, que vem de uma garrafa usada, mas aquelas flores e a mesa composta naquela casa simples e muito limpa. Aquilo era uma obra-prima vibratória. Então, cada um de nós pode realizar. Cada um de nós tem dons especiais, tem algo especial. Então, em programas de tratamento, por exemplo, de depressão, que é uma das síndromes que são muito ligadas a suicídio, porque na depressão profunda a pessoa, muitas vezes, frequentemente, perde o sentido da vida, sofre terrivelmente, né? Não é depressão, não é preguiça, é uma doença que tem componentes mentais e psicológicos e sociais e tudo mais, e físicos, que pode causar imensa dor. Mas no tratamento, nos projetos que a gente tem, a simples inclusão da pessoa num grupo para fazer alguma coisa, ela pode se descobrir, por exemplo, a gente faz determinados tipos de artesanato, e ela, só no fato de começar a usar as cores, pintar alguma coisa, fazer um vasinho, ela vai conseguindo descobrir alguma coisa dentro de si. Eu dei um dos exemplos da questão, mas você pode descobrir algum talento seu, pensar naquilo que naturalmente acontece, pode ser cantar, né? Isso, cantar, encantar com letras, né, elevadas e tudo mais. Cada um pode conseguir o seu lugar. Você falou algo muito importante, que é a questão da influência das mídias, né? E dos padrões, que é o que eu falava na primeira fala, os padrões ilusórios, né? Viva a diferença. Já pensou se todo mundo fosse igual? Que tédio que seria,
né? Cada um tem um modo diferente, um talento diferente, algo diferente. É isso que faz o encantamento da vida. E aproveitando que você falou um pouco, citou a depressão, uma próxima pergunta fala quais as principais causas do suicídio? Olha, cada caso é um caso em termos de causa. Aquilo que para uma pessoa pode ser algo que ela enfrenta e vai à frente e não constitui motivo para pensar em se autoaniquilar, para outra, às vezes, é crucial. Então, quando você fala de causas, é muito difícil você colocar Porque cada um de nós é um universo diferente. Aquilo que te afeta pode não afetar a ela. Algo que a questão do bullying hoje em dia, né? Algumas pessoas, isso sempre existiu, né? Que é aquela atuação de alguém que quer te diminuir, que quer às vezes te difamar e etc. Ou que é um exercício de poder, né? Que ocorre muito nos grupos escolares, né? Principalmente ensino médio. Aquilo que para uns, a pessoa que já tem uma boa autoestima, aí entra a questão do autoamor, o valor que a pessoa se dá. Não significa grande coisa, para outro pode ser motivo dela se desesperar com a vida. Então, as causas são pessoais, subjetivas. Né? Só aproveitando para quem está chegando agora, nosso programa, nós estamos falando sobre suicídio e o programa foi baseado nas perguntas feitas antecipadamente pelos jovens da mocidade. E a próxima pergunta, Neuza, é: desencarnar fazendo um esporte radical pode ser considerado um suicídio? Muito boa pergunta. Tudo aquilo. Eu vou fazer outra pergunta. Será que alguém... Quando nós reencarnamos, nós temos um tempo previsto de encarnação, que pode ser abreviado e pode ter moratória também, pode ser expandido. Há muitos casos de pessoas que estão aproveitando tanto a encarnação que tem seu tempo prolongado, né? Então, nós temos um tempo mais ou menos médio previsto, não é fatal, não tem o dia, a hora que vai morrer, é um tempo médio. Nós temos um plano de vida. Ninguém nasce sem um plano de vida, né? E geralmente o plano de vida contém oportunidades para que a gente expanda os dons, as virtudes, as qualidades que já tem, e momentos em que a gente vai se ver face a face com dificuldades, aquilo que eu chamo as encrencas, que a gente criou, né? E que a gente precisa resolver, né? Agora, vocês acham que existe alguém que vem com um plano de vida de escalar uma montanha e despencar lá de cima e morrer? Vocês acham que existe um plano desse né? Então, é tudo aquilo que nós fazemos, que não é razoável pensar que foi algo planejado, tudo aquilo que nos acontece dessa forma, ou tudo aquilo que abrevia indebitamente o tempo que a gente deveria dispor para produtivamente trabalhar para a nossa maior harmonia e felicidade, tudo isso é considerado suicídio. Como o esporte radical, ele tem como consequência de algum descuido, algum evento, uma rajada mais forte de vento, né, ou qualquer coisa assim, tem como consequência a perda do corpo físico,
é realmente alguém que foi e se arriscou a que isso acontecesse. Então, é uma forma de suicídio. Ninguém vem com o plano de vida de subir o Everest para poder botar uma bandeirinha lá. Porque isso não é um plano produtivo. Ou é? Você ir lá perder seus membros, congelar o Everest, um Monte Everest cheio de neve, né? Morrer lá numa avalanche, né? Da neve caindo e soterrando. Então, esse o próprio raciocínio já dá a resposta. Pode falar. Eu tenho uma pergunta sobre isso, né? Sobre esse suicídio indireto. A gente sabe da influência do pensamento, né? O quanto o pensamento influencia a gente. Além do espiritismo, né, existem diversas, assim, teorias espiritualistas que falam sobre isso. Eu falo teorias porque até agora a gente sabe das coisas, mas a gente só vai ter certeza quando a gente desencarnar, né? Que a gente vai descobrir as coisas como é que são. Mas uma pessoa que tem pensamento direto sobre suicídio, uma pessoa que meio que fica viciado naquele tipo de pensamento negativo, ela sabe que tem a possibilidade de melhorar, mas é mais fácil para ela continuar naquele mesmo vício, naquele mesmo pensamento. Isso pode ser considerado suicídio indireto, sabendo que existe força da atração, existe espíritos que se aproveitam desse tipo de pensamento para acompanhar a pessoa e eles interferem na nossa vida. Então, isso também seria considerado um suicídio indireto? A questão do pensamento repetitivo, né? Ele tem raízes. Ele tem raiz. Há pessoas que já têm assim, esse modo de estar na vida que é sempre pensando para o lado negativo, realmente, né? E há pessoas que se comprazem em ficar, né, pensando nessas possíveis, vamos dizer, fugas, escapes, etc., né? Que poderiam. Você mesma disse, vai atrair companhia. Porque a gente, pelo pensamento, atrai companhias, não só as ruins, as boas também. Então, aqueles, por exemplo, perturbados, espíritos que, inclusive, já cometeram o ato e que estão sofrendo, podem ser atraídos. Tudo aquilo, né, voltando à questão, tudo aquilo que nós fazemos, né, se essa pessoa que tem essa, né, puder ser levada a verificar que ela está só se infelicitando, porque, na verdade, o pensamento negativo nos infelicita aqui, e se ele leva ao suicídio, infelicita do outro lado também, né? Então, se ela puder se conscientizar de que existem, olhar para outro lado, que existem outras formas de viver, ela pode chegar a mudar. Se não, ela vai atrair companhia. É a mesma coisa que acontece com o vício, que atrai companheiros espirituais viciados. E se o pensamento é um pensamento que acalenta ideias de autodestruição, ela vai encontrar alguém que vem reforçar. Então, é uma das formas de se autoaniquilar, você ir compondo uma psicosfera ao seu redor em que você sucumbe em determinado... Pode ser até que nem pensasse em se suicidar, só queria ficar pensando, não quisesse realmente praticar, mas acaba atraindo... Por isso, olha, eu queria complementar. A gente precisa sempre levar a sério alguém que está falando em se suicidar, né? Porque muitas vezes é descartado. Não, só fala, né? Precisa sempre ser levada a sério essa pessoa. E é preciso medidas daqueles que amam a pessoa, de rodeá-la de oportunidades de modificação desse tipo de dinâmica interior. Você queria falar? Comunicação.
hoje em dia está bem mais fácil da gente ver isso com as redes sociais, né? Alguém posta alguma coisa e aí todo mundo tem acesso. Então, essa questão de vigiar, né? De você olhar quem está do seu lado, olhar, escutar, está bem mais fácil por conta da informação. Falando um pouco sobre redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram e Twitter também, eles têm algoritmos que eles localizam posts assim, sobre suicídio, que incentivam, né, posts que tenham a ver com suicídio, e eles deletam ou eles passa por uma avaliação. Então, hoje, a gente já tem um cuidado um pouco maior, né? E basta a gente escutar também. Acho que a gente vive numa sociedade que todo mundo tem problema, está todo mundo com correria e trabalho e faculdade, e a gente não para olhar quem está do nosso lado, né? E aí, se alguém vem falar com a gente, às vezes a gente relaciona com algum problema nosso, e aí a gente não presta muito bem atenção. Então, acho que é válido a gente sentar, escutar com sentimento mesmo, e deixar um pouquinho de lado nossos problemas e avaliar, né? Com amizade, companheirismo. E uma outra coisa para vocês que são jovens, né? Que é o seguinte: usufruir, mas eu sei que aqui na mocidade já existe isso, né? Mas expandir isso, usufruir da presença, da companhia, né? Porque as redes sociais, a internet é uma maravilha, né? É algo que foi uma bênção, como todos os avanços são. E todos os avanços podem ser usados de uma forma ou de outra. Infelizmente, pode ser usado também para o nosso desserviço. Mas é uma maravilha. Vocês nem calculam o que era antigamente para falar com alguém em outro estado, que você ia numa cabine telefônica, pedia para telefonista, ia para casa esperar muitas horas. Quem é mais velho aqui sabe, mais experiente sabe. Esperava muitas horas e aí quando ligava era aquele chiadeira, você não falava. Hoje em dia você instantaneamente fala com a China, né? Alguém viaja para o exterior, você fala o tempo todo. Né? Eu tenho parentes no exterior, você pode falar, ver a imagem e tudo mais, né? Num simples tablet. É uma beleza, mas pode ser também esse fator de, vamos dizer assim, distanciamento. É uma proximidade, né? Você tem 500 amigos no seu Facebook. E amigo é aquele que você procura no momento de tristeza. E quantos dos 500 você pode fazer isso? Não é? Então, o que eu sugiro é que a mocidade saudável, que está espírita, que está consciente de muitas realidades da vida, cada vez mais deve ser incentivada a fazer isso até com a sua própria vida. Era tão bom ter os grandes amigos assim, aquele que você confia, que está ali na hora que você precisa. Muitas vezes a pessoa que posta no Instagram ou no Facebook, né, um autor famoso, um poeta, Vicente Carvalho, ele tem um soneto que chama Aparências. E esse soneto Aparências termina assim: há pessoas cuja única ventura pode ser parecer aos outros venturosa. Então, são pessoas infelizes, é todo um soneto muito bonito. Podem procurar, Vicente Carvalho, Aparências. A pessoa fica postando só os momentos felizes, e aí o outro que não possui aqueles momentos felizes fica dizendo, como minha vida é ruim, etc. Não é falando, né? É bom essa troca de novidades no Facebook, mas que não seja o Facebook um substituto da vida real.
né? O que muitas vezes acontece. Você parece estar bem alerta a isso, né? Ainda bem. É o que esconde por trás das redes sociais, né? A gente nunca sabe, né? Isso. Vamos a mais uma pergunta. O que acontece com o espírito suicida? Ele vai para o umbral? Como que é o tal Vale dos Suicidas? Essa é outra boa pergunta. Cada caso de suicídio é um caso. Cada caso acontece de acordo com a intenção, o nível de conhecimento, o nível as circunstâncias da vida. Então, há casos de suicídio que são socorridos pela espiritualidade, porque a espiritualidade benfeitora, né, aquilo que é chamado muitas vezes anjo da guarda, ou os guias, os benfeitores espirituais, estão sempre alerta querendo nos ajudar. Então, eles só não ajudam aquele que está fechado para esse ajuda. André Luiz Espírito foi para o umbral. Sim. Cometeu um suicídio indireto pelos seus excessos, né? Excessos emocionais e de ingestão de substâncias que acabaram com seu corpo físico. Como ele não tinha nenhum conhecimento espiritual, ele foi para o umbral, que é essa zona onde os espíritos estão... É uma zona que, por afinidade de situação, no momento da morte, os espíritos são atraídos para lá. Mas cada caso é um caso, né? E o Vale dos Suicidas, né? Que a história do Vale dos Suicidas vem do livro que foi psicografado, recebido por Ivone Pereira, né? E que conta, e que o autor português, que na encarnação dele se chamava Camilo Castelo Branco, vem contar as experiências que ele teve quando ele foi para esse local. Aí ficou assim, se mitificou muito que é uma coisa tenebrosa. É um dos locais, dentre os milhares, talvez milhões de possibilidades de localização nossa na espiritualidade. E ele foi atraído para lá devido à sua vida, às consequências da sua vida pregressa e do fato de que ele se suicidou por motivos, né, aparentemente fúteis. Né? Então, essa é uma possibilidade de um lugar onde, por afinidade, as pessoas se aglomeram. Mas, definitivamente, não quer dizer que toda pessoa que se suicida vai. E as preces daqueles que ficaram, a conversa mental com quem se suicidou, dizendo, você pode receber ajuda, peça ajuda, mesmo que não sabendo se ele está recebendo ou não, peça ajuda, porque no momento em que a pessoa conseguir sair do turbilhão emocional que a levou ao suicídio e ela pedir ajuda, ela terá. Nenhum de nós está sozinho, nenhum de nós está desamparado. Mas, muitas vezes, na questão do suicídio, a pessoa está em tal perturbação, comete uma violência tão extraordinária consigo mesma, que destrói até possibilidades de raciocinar do outro lado. Então, mandar vibrações. E outra coisa, quem fica também, parar de ficar mentalizando e se revoltando e questionando. É muito difícil, porque quem fica sofre muito. E tem o questionamento muito grande a respeito de tudo, o que levou, como que foi, se podia ter feito algo
para impedir toda essa questão. Mas evitar essa perturbação que acrescenta perturbação a quem já chega do lado de lá perturbado. Inclusive, em casos de suicídio, para quem fica, para a família, tem muito esse estigma: poxa, mas você está sofrendo por uma pessoa que quis ir, por que você está chorando por alguém que escolheu morrer? Porque quando você perde uma pessoa por uma doença ou algum acidente, foi algo involuntário. Mas quando a pessoa escolhe, eu já vi muita gente falando: mas tá sofrendo por quê? Mas a pessoa tem o direito de sofrer, porque era um parente dela, e ela tem o direito de mandar energias positivas para ele também, porque do outro lado, mesmo que ele tenha se suicidado, ele recebe essas vibrações positivas, que principalmente os familiares têm a intenção de mandar, para que ele se sinta mais amparado, talvez de um jeito que ele não se sentisse ainda aqui, encarnado, mas que ele receba esse amor, mas num sentido não de desespero, poxa, porque você foi, mas eu quero que você esteja bem. O luto dos familiares, né, que amam a pessoa e ela realmente toma essa decisão, é um luto talvez até mais difícil do que aquele que normalmente se dá pela separação. Então, esse luto dos familiares precisa ser tratado. Eventualmente, a primeira reação é realmente não aceitar essa questão, né, da pessoa ter escolhido usar seu livre-arbítrio dessa forma. Então, é todo um trabalho com aqueles que ficam e, eventualmente, nessa progressão do trabalho consigo mesmo, há esse momento da pessoa aceitar que aquele outro tem uma trajetória da qual ele é dono e que escolheu. Mas a dor dessa perda é inevitável. Com certeza. Né? Então, para quem vai, para quem fica, né, para todos realmente. Neuza, uma última pergunta, que nós já estamos chegando ao fim. Qual a consequência em outras vidas para o suicida? Há uma variabilidade grande também. Mas a consequência, o suicida fez o quê? Interrompeu uma trajetória. Então, a consequência a gente pode resumir como sendo os trabalhos de reparação, de reconstrução. Não há como retomar da mesma forma numa vida seguinte, no sentido de que precisa ver quais foram as circunstâncias, como é que foi esse suicídio e o quanto de dano ocorreu no corpo espiritual. Porque um jovem, por exemplo, que se mata, ele tem aquilo que a gente chama no espiritismo o perispírito, que é o nosso corpo espiritual que sobrevive à morte. Então, se alguém dá um tiro no ouvido, ele afeta o corpo espiritual dentro dessa característica. Se ele tem um amparo, primeira coisa, ele vai precisar ser socorrido em hospitais espirituais para a recomposição do seu corpo. Muitas vezes o dano foi tal que numa vida seguinte ele precisa daquilo que se chama a imersão de novo num aparelho físico de carne para recompor. Então ele pode vir com algum tipo de sequela que vai ser purificada através dessa imersão no corpo. Há um exemplo num dos livros, por exemplo, que é Entre a Terra e o Céu também, em que uma pessoa se suicida, um jovem se suicida se afogando. E aí ele precisa, numa outra encarnação, ele nasce como um bebê frágil
e ele morre de uma doença denominada Krupp, que é a questão do sufocamento, porque ele tinha destruído aqui o seu esôfago. Eu não mencionei que, além de se afogar, antes de se afogar, ele tomou corrosivo. Então, teve que passar por essa questão física. E há a parte às vezes, são várias vidas a consequência. Porque há, então, uma nova reencarnação em que ele já tem o físico reconstituído, mas que precisa de retomar aquela questão, como eu falei. Ele vai ser apresentado com os mesmos problemas, mas há uma esperança aí, que quando alguém se suicida e é amparado pela espiritualidade, ele vai ter o seu aprendizado lá. Ele vai ter a sua terapia lá para se preparar para voltar à Terra e enfrentar a mesma questão que originalmente levou ao suicídio. Muito interessante. Então, para a gente encerrar, agora chega o momento do RIA, e o Lucas vai explicar para a gente o que significa esse momento. Boa noite. Rapidamente explicar o RIA. RIA significa Reforma Íntima Agora. E é um momento que a gente traz das nossas aulas da mocidade, onde a gente retira algumas frases que auxiliem na reforma íntima. E a gente trouxe algumas frases aqui hoje. Pedi para Neuza escolher para a gente, aleatoriamente, uma frase. Agora entrou o problema. Não prenda suas emoções. O braço começa a ficar curto, né? Não prenda suas emoções, liberte-as. Diga o que sente. Maravilha. Excelente. Só para fazer uma ligação com o nosso programa, foi muito interessante essa questão de emoções, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de falar com um familiar, com um amigo próximo, sobre o que a gente está sentindo, né? Acontece isso. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa campanha de Setembro Amarelo é a questão do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele disponibiliza um número gratuito, que é o 188, que presta auxílio, não só para caso de suicídio, mas questão de você se sentir solitário. Então, se você quer conversar e você não sabe com quem se abrir, não sente a vontade de se abrir com um familiar, vale a pena dar uma ligada no CVV. E lá eles vão prestar a questão que a gente comentou, de ouvir, né, de escutar. Né? Excelente, obrigada, Lucas. Então, Carol, repetindo a frase, só para repetir a frase, não prenda suas emoções, liberte-as, diga o que sente. Em complementação ao que o Lucas disse, às vezes a gente não quer ligar, não quer que reconheça a voz, eles também têm um chat online que funciona em alguns horários, todos os dias, são horários específicos, com os voluntários, para quem não se sentir à vontade telefonando, porque tem gente que não gosta, né? Mas sim, aí tem o blog e o número é 188. Além disso, essa casa e outras casas espíritas têm o atendimento fraterno, que é um diálogo fraterno, confidencial e individual. Então, está sentindo um problema, uma aflição, então pode vir a horários durante a semana inteira, vários horários, é só pegar o folhetinho lá na recepção, ver os horários e vir conversar com o atendente, né, numa cabine reservada, e há o compromisso do sigilo ético, né, é sigiloso, e você pode ter aquela escuta amorosa, compassiva, e algumas sugestões de como também ultrapassar o seu problema. Isso. Inclusive, o curso de atendente fraterno, né, ministrado com base no livro da Neuza Zapponi,
E, inclusive, eu estou fazendo o curso, no final do ano estarei formada no curso de atendente fraterno. Bom, então, só para encerrar, uma frase de Haroldo Dutra, que ele fala que nós temos 1019 razões para viver, e elas estão no Livro dos Espíritos, todas as perguntas para que a gente possa ler. E ele fala o seguinte: você continuará a viver depois da morte. Suicídio é ilusão. Procure ajuda. Neuza, muito obrigada pela sua presença, agradeço imensamente. Nosso programa foi transmitido ao vivo pelo YouTube e em breve estará disponível também para quem quiser rever o programa. Marisa, os últimos recados, rapidinho. Eu vou ser breve por causa do tempo. Nós gostaríamos de convidar todas as pessoas que têm interesse em conhecer a nossa mocidade. Foi lá onde eu encontrei os meus grandes amigos, como a Neuza falou, e eles mudaram a minha vida para melhor. E nós estamos aqui na comunhão todo sábado, das 5 às 7 horas da noite. E, para quem tiver mais dúvida, é só nos procurar. Estamos normalmente sempre na sala 108 ou ir na DED, no primeiro andar, para saber mais informações. E também nos siga nas redes sociais, que é @mocidade-comunhão. E vamos ficar muito felizes com todos que quiserem nos conhecer. Bom, então agradeço mais uma vez a presença de todos e convido a fechar os olhos quem se sentir à vontade para a gente fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, Mestre amado, neste momento agradecemos por mais esse dia de vida, por mais esse dia de aprendizados, de podermos estar aqui, Senhor, reunidos em Teu nome neste momento maravilhoso, ouvindo um pouco mais dos Seus ensinamentos através deste programa. Pedimos, Senhor, o amparo a cada um de nós, o amparo à nossa casa espírita, e que possamos sempre estar guiados no caminho do bem, Senhor. E assim pedimos a permissão para encerrar o programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus.